E dando continuidade à nossa página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Congresso dos Estados Unidos renovou oficialmente até 31 de dezembro de 2026 a Africa Growth and Opportunity Act, AGOA, um programa de preferências comerciais que permite a vários países africanos exportar milhares de produtos para o mercado norte-americano sem pagar tarifas aduaneiras. A decisão surge após um período de incerteza durante o qual o programa esteve prestes a expirar e num contexto de intensificação da política comercial America First da administração Trump, que tem pressionado parceiros comerciais e imposto tarifas a vários países. O prolongamento do AGOA, embora de curto prazo, reacende um debate sobre o papel do comércio preferencial do desenvolvimento económico africano e sobre as exigências políticas associadas ao programa. E para analisar as consequências desta renovação, vamos conversar agora com Humberto Pérez, jornalista político brasileiro. Muito boa noite, Humberto. Bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde a todos do Canal África. Um prazer, mais uma vez, falar com vocês. Sim, Sr. Humberto. Qual é a importância do AGOA para as economias africanas e que impacto poderá ter a sua renovação até 2026? Olha, o que a gente percebe aí é um recuo do governo Trump. O governo Trump, quando começa impondo tarifas pesadas e querendo uma escolha preferencial de negócios com os Estados Unidos. Como isso não deu certo, ele recua, e recua por dois motivos. Um motivo político muito sério, que a popularidade dele está caindo e a economia americana não está bem. Então, ele volta de novo a reativar os acordos antigos que eram feitos, e isso é bom para a África, é bom para todos, né, porque assim deve aumentar os negócios e aumentar mais essa parceria comercial com os Estados Unidos. Decisão de renovar o AGOA por um período relativamente curto comparado com extensões anteriores, e que mensagem isto transmite aos países africanos e aos investidores? Olha, eu acho que o prazo é curto exatamente porque ele passa por problemas internos dos Estados Unidos e vai enfrentar uma eleição em novembro. Então, ele faz umas apostas muito certeiras, tipo assim, se ele mantiver a maioria nas duas casas do Congresso após as eleições de novembro, possivelmente o discurso será outro. Mas se não tiver, se ele perder essa maioria que ele tem, tanto na Câmara quanto no Senado, provavelmente ele vai negociar mais e vai ficar mais aberto a fazer negociação com todos os países. Então, eu creio que esse tiro curto que ele deu no acordo é exatamente já pensando nas possibilidades do resultado eleitoral. Sim. E em que medida as exigências políticas e de direitos humanos associados ao AGOA podem influenciar a relação entre os Estados Unidos e os países africanos beneficiários? Olha, eu vi duas frases no texto que eu achei muito interessante. Primeiro, que é aumentar o acesso das empresas americanas, dos criadores de gado americano, ao mercado africano. Quer dizer, lá nas primeiras linhas, ele já dá um sinal de que ele quer vender mais para a África. Depois ele vem colocando aquelas exigências que a gente sabe que é impor o modelo americano de democracia, né? Ou seja, se um determinado país ganhar alguém que não está totalmente afinado com as ideias que ele defende, possivelmente esse país vai sair no prejuízo. Então, quando se coloca questões de eleições, Estado de Direito, a gente sabe que isso é para deixar em aberto certas possibilidades. Os americanos sempre fazem isso, né? Todo o acordo deles é visando o melhor para eles, né? E para mais ninguém. A administração Trump tem defendido a necessidade de modernizar o programa e alinhar o AGOA com políticas America First. Que alterações podem estar a ser antecipadas e que efeitos poderão ter para a África? Vamos ver agora o desdobramento das propostas, porque, a princípio, ficou mais como uma carta de intenções. Agora, vamos ver, porque, apesar de apresentar essa proposta como para vários países, agora vão acontecer as negociações bilaterais, país a país, né? Então, nós vamos ver o que vai ser apresentado de fato. O projeto dele é colocar os Estados Unidos vendendo mais para todo mundo, né, e se contrapor à China, porque a China tem vendido mais para a África e tem comprado mais da África, então ele quer se contrapor a isso. E esse recuo dele é um pouco isso. Ele já vem falando há algum tempo que a China está invadindo a África, né? Então ele vem agora atacando, buscando esse espaço de novo. Então vamos ver como é que vai ficar depois das eleições,
como é que vai se desdobrar, como é que esses acordos vão ficar desdobrados, como é que vai acontecer. O próprio embaixador diz que no ano que vem vai trabalhar para melhorar as relações, ou seja, apesar de ser até 2026, ele já pensa no futuro próximo, ele já está trabalhando com a ideia de continuar as negociações para o ano que vem. E como é que o contexto do aumento de tarifas e tensões comerciais globais, aliado ao reforço de parcerias económicas com outros atores, como a China, poderá alterar o peso do AGOA no futuro das trocas comerciais entre a África e os Estados Unidos? Olha, isso é sempre bom para o mundo, né? Porque o Trump entrou no governo com muita sede ao pote e colocando tarifas altíssimas. Depois ele viu que não funcionou nem para a economia dos Estados Unidos, nem para a economia mundial. Ele começou a recuar, recuar, recuar. E agora o que nós vamos ver é essa disputa mesmo, é colocar tarifas menores, tentar fazer ganhar o comércio multilateral, com a África principalmente, através de tarifas menores. E certamente a China vai reagir e vai responder também com tarifas menores. Então, para os países africanos, isso é ótimo isso que ele tenha demonstrado esse interesse, é ótimo que ele aponte para essa possibilidade de diminuir ainda mais as tarifas, porque já existe uma série de produtos que têm tarifas especiais, mas tudo indica que ele vai querer diminuir ainda mais para ter mais acesso ao mercado africano e, ao mesmo tempo, vender mais. E isso é bom, sempre é bom quando as grandes potências são obrigadas a reduzir suas tarifas para melhorar o comércio no mundo. Sim, sim. E quais os riscos e oportunidades para os países como Angola, Nigéria ou África do Sul que dependem em parte do acesso preferencial ao mercado americano, caso o programa venha a ser reformulado ou não renovado no futuro? Isso será um problema muito sério, porque eu creio que a gente vai ficar sempre na expectativa do resultado das eleições de novembro nos Estados Unidos. É a partir dali que a gente vai ver a verdadeira postura americana, do governo americano após as eleições. E se ele perder a maioria no Congresso, no Senado, ele possivelmente vai negociar mais. E isso é bom para todo mundo. Agora, se ele continuar mantendo a maioria, vai voltar a fazer aquele discurso de endurecimento que ele fazia em parte. Para alguns países da África, ele anunciou tarifas altas, África, Nigéria, ele falou até em fazer intervenção militar. Então, agora ele recuou um pouco desse discurso, porque esse discurso estava prejudicando a popularidade interna e não estava ajudando em nada internamente nos Estados Unidos. Então, agora a gente vai ter que esperar o desdobramento, porque, por enquanto, o que eu li foi uma carta de intenções. Né? O objetivo é recuperar o acordo nas melhores condições, mas não houve ainda esse destrinchamento, os detalhes de como vai funcionar cada detalhe desse acordo. Muitíssimo obrigada, Sr. Pérez, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez com o Canal África e um grande abraço a todos. Obrigada, continuação de uma boa noite para si também. E estas foram as palavras de Humberto Pérez, analista político brasileiro, falando aqui ao Canal África a partir de Belo Horizonte, Brasil.